Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais uma videoaula. Falando ainda de México, desta vez para falarmos dos aspectos econômicos deste país. Na aula anterior nós discutíamos sobre os aspectos populacionais e agora vamos entender um pouco sobre as principais características econômicas do México. Economia diversificada, mas dependente. Nós vamos perceber que o México ele ainda é uma economia, embora com uma certa diversificação, mas extremamente dependente, principalmente dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o México tem atraído investimentos estrangeiros e encontrado formas de garantir o crescimento de sua economia. O país apresenta estrutura produtiva diversificada, com atividades industriais extrativas e agropecuárias. O petróleo é o principal produto de exportação e o turismo representa uma das principais fontes de renda para o país. Então, por aqui nós podemos perceber uma relativa diversificação da atividade econômica do México, perpassando pelo processo de industrialização, processo de extração de recursos minerais e pela agropecuária. Podemos destacar, por exemplo, a extração petrolífera, que é a principal pauta de exportação daquele país. O turismo também, e aí engloba a questão do setor de serviços, do ponto de vista econômico muito interessante, dadas as belezas naturais, dadas os sítios arqueológicos muito preservados por lá. Então existe essa diversificação econômica, mas ao mesmo tempo existe essa dependência do México para com algumas economias, especialmente os Estados Unidos. Passou-se a haver uma integração entre Estados Unidos, Canadá e México a partir da criação do NAFTA, que é essa zona de livre comércio da América do Norte, que ali foi criada em 1994, que tem por característica, tem por finalidade principal a integração econômica destes três países. Mas, na verdade, faz com que o México se torne um verdadeiro primo pobre do NAFTA. A maior parte das exportações mexicanas destinam-se, evidentemente, aos Estados Unidos. Aspectos da indústria mexicana. A industrialização mexicana se intensificou a partir da segunda metade do século XX, com a entrada de capital estrangeiro no país, atraído pela oferta de mão de obra e matérias-primas baratas. Empresas transnacionais, sobretudo dos Estados Unidos, passaram a dominar o parque industrial mexicano. É aquela situação do processo de industrialização dependente, que a gente conhece bem aqui no Brasil, Ou seja, as primeiras indústrias surgem mediante investimentos estrangeiros, mediante a chegada de algumas transnacionais, de grandes empresas gigantescas, sobretudo dos Estados Unidos, no caso lá do México, que vêm para aproveitar mão de obra barata, matéria-prima abundante e barata, leis ambientais menos rígidas, incentivos fiscais, e dessa forma nasce o Parque Industrial Mexicano, e aí as atividades industriais no México passam a ser verificada. A atividade industrial se concentra em grandes centros urbanos, na cidade do México, por exemplo, que é a capital daquele país, Guadalajara, que é inclusive conhecida como Vale do Silício Mexicano, a cidade de Monterrey, Veracruz e Tampico. Destacam-se os setores têxteis, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico. Então, toda essa diversidade produtiva ela está distribuída no processo de produção entre essas principais cidades mexicanas, E aí, naturalmente, nós vamos ter a presença de muita mão de obra mexicana, sobretudo a mão de obra mais barata, mas também a mão de obra mais específica, a mão de obra mais elaborada, advinda dos países de origem dessas grandes transnacionais. Aqui esse slide ele mostra, por exemplo, o processo de crescimento, o processo de diversificação da economia mexicana, sobretudo no que diz respeito à indústria, e a participação do México no processo de exportação de veículos especificamente. O México, assim como o Brasil, tem por característica produzir muitos automóveis de maneira através das montadoras, na verdade. Os itens mais complexos de um automóvel, a parte de repente mecânica, elétrica, aquilo que for mais complexo, que exija mão de obra mais qualificada, esses itens são produzidos nos países de origem das grandes marcas, que seja na Itália, na Alemanha, talvez nos Estados Unidos, ou no Japão, onde estão as maiores fábricas e marcas de automóveis do mundo, mas ainda assim o processo final de montagem do veículo se dá no México, assim como se dá aqui no Brasil. Então, dessa forma, o México ele participa de forma bem curiosa, bem interessante
na exportação de veículos. O dado que é de 2011 é um pouco antigo, mas já deixa claro que o México está ali atrás apenas da Alemanha, do Japão e da Coreia do Sul na exportação de veículos. Claro, repito, não é um capital mexicano, é um capital estrangeiro, mas o fato é que esses veículos são montados naquele país, ou seja, no México. E com isso nós podemos compreender que a exploração estadunidense para com o México, ela extrapola essa questão da industrialização, propiciando a criação das chamadas indústrias maquiladoras. O que são elas? Com o objetivo de atrair capital estrangeiro e com isso ampliar o parque industrial mexicano, na década de 1960 foi criada uma zona franca na região fronteiriça com os Estados Unidos. A implantação dessa área contou com o apoio de uma legislação especial, garantindo menores impostos e facilidades para exportar a produção para esse país, que também foi beneficiado com a baixa remuneração da mão de obra mexicana. Esse processo deu origem a um modelo de unidade fabril conhecida como indústria maquiladora. Essas indústrias recebem peças fabricadas nos Estados Unidos e finalizam a montagem do produto em solo mexicano. Aqui nós vemos a face mais perversa da relação Estados Unidos-México. Quando se trata de imigração, de movimento migratório, a fronteira é fechada, o muro é alto, é erguido, a fronteira é extremamente vigiada, o rigor é extremo. Mas quando se trata do aproveitamento dos Estados Unidos para com o México, no sentido de potencializar os seus lucros, de usar da mão de obra barata, de usar dos impostos às vezes não cobrados, de tarifas especiais de exportação, aí os Estados Unidos amam os mexicanos. Desta forma, nos anos 60, foi criada essa Zona Franca com uma legislação especial justamente na fronteira, em algumas cidades fronteiriças entre Estados Unidos e México. Lá essas fábricas, essas unidades fabris, chamadas de maquiladoras, elas têm assegurado por essa legislação especial quase que a anulação de impostos bastante reduzidos, facilidade para exportar esses produtos para quem? Para os Estados Unidos, e também a utilização dessa mão de obra baratíssima que era a mão de obra do México, se comparado com a mão de obra estadunidense. Então essas indústrias maquiladoras estão em solo mexicano, mas os investimentos são estadunidenses, as peças provêm dos Estados Unidos, as indústrias maquiladoras no México fazem montar esses produtos que depois serão exportados para os Estados Unidos novamente a custo baixíssimo, e aí está o processo de potencialização do lucro, algo típico dos Estados Unidos, do capitalismo estadunidense. Das maquiladoras é uma face bem perversa dessa relação super contraditória dos Estados Unidos com o México e do México para com os Estados Unidos, sempre numa condição de subserviente. Aqui a foto ilustra a instalação de unidades maquiladoras na cidade de Hermosillo, no México. Percebam a presença de várias fábricas ali, de inúmeras atividades, desde a indústria calçadista e têxtil, passando também pela produção de brinquedos, pelo processamento de alimentos, entre outras atividades. A primeira maquiladora foi estabelecida em Ciudad Juárez, em 1966. Atualmente, essas indústrias são encontradas em diversas cidades mexicanas, embora ainda se encontrem ao longo da fronteira com os Estados Unidos. A produção é diversificada: equipamentos eletrônicos, artigos têxteis, móveis, brinquedos, empacotamento e enlatamento de alimentos, entre outros. Então percebam que essas atividades fabris, nas chamadas maquiladoras, elas se estenderam por quase toda a fronteira dos Estados Unidos com o México, porque os Estados Unidos perceberam o quão interessante do ponto de vista lucrativo era a instalação dessas maquiladoras. E aí isso foi se dando, foi se ampliando para o México, e restou ficar feliz com a oferta da mão de obra, mesmo que a sua mão de obra fosse barata e estivesse sendo explorada, mas de uma certa forma os empregos estavam sendo gerados, e aí a economia, quer queira quer não, também se dinamizava. Aqui nós temos um mapa que mostra a região industrial do México e as principais maquiladoras. Perceba a concentração delas quase que integralmente na fronteira com os Estados Unidos. O mapa não está com resolução muito boa, mas dá para nós percebermos essa presença maciça das maquiladoras ali na região fronteiriça com os Estados Unidos. E atualmente, como são essas maquiladoras? Elas têm as mesmas características lá da segunda metade do século passado, quando elas começaram a surgir, ou ganharam outra conotação? Atualmente,
em virtude do aumento dos salários pagos aos trabalhadores da China e da alta dos custos de transporte no comércio global, o Parque Industrial Mexicano retomou seu espaço na competição internacional. O perfil das maquiladoras está mudando, como, por exemplo, a instalação de empresas mais sofisticadas. Em Tijuana, por exemplo, existe uma empresa francesa que fabrica aviões, além também de terem requerer outra mão de obra mais especializada. Cada vez mais essa mão de obra tem que ser diversificada e especializada. Qual a relação dessa informação com a China, por exemplo? Porque os Estados Unidos, além de explorarem também a mão de obra barata da China, do México, também sempre explorar a mão de obra barata da China. Porém, a China, que de boba não tem nada e está cada vez mais se consolidando como uma grande potência econômica global, tem percebido isso, esse processo de exploração, e tem encarecido um pouco mais a sua mão de obra. Então, percebendo o encarecimento da mão de obra chinesa, que muitas empresas estadunidenses exploravam, essas empresas retomaram as suas atividades na fronteira com o México. Né? Ou seja, as maquiladoras elas ganharam um novo ímpeto. É a forma dos Estados Unidos fugir da mão de obra mais cara e do caríssimo processo dos caríssimos custos, né, do custo elevado cobrado pelo transporte de mercadorias no mundo. Então, coube aos Estados Unidos voltar a investir nas maquiladoras ali na sua fronteira. Então, com relação ao transporte, o custo seria infinitamente menor, assim como também a mão de obra nas maquiladoras mexicanas se apresentavam mais baratas do que a mão de obra dos chineses, que também eram largamente exploradas pelos Estados Unidos. Mas também as maquiladoras mexicanas elas têm sido alvo de empresas que gostam e querem investir em inovações, como por exemplo aqui, uma empresa francesa produz aviões na cidade de Tijuana, no México. Né? Então, ainda assim, um pouco ou com mais ou menos sofisticação, o fato é que existe um processo de exploração da mão de obra, dos incentivos fiscais, do mercado consumidor e de outros elementos presentes no México. Quais são as características do extrativismo no México? O México se destaca na extração de diversos recursos naturais, como a prata, chumbo, ferro, gás natural, cobre, e principalmente petróleo. Cobre é ótimo, né? E principalmente petróleo. É importante destacar que o México é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Às vezes a gente fica focada na questão do Oriente Médio, mas nós sabemos que a Rússia, o próprio Canadá, a Venezuela e o México são importantíssimos, os Estados Unidos, sem dúvida, são importantíssimos produtores de petróleo no mundo. Então o país, ou seja, o México, dispõe de grandes reservas de petróleo, principal produto de exportação, e este país está entre os maiores produtores de petróleo do mundo. No entanto, o petróleo bruto mexicano é muito pesado, o seu refino tem que ser um refino especial. A obtenção, para que se obtenha os subprodutos desse petróleo mexicano, quais são os subprodutos do petróleo? Todos nós utilizamos cotidianamente, o que? A gasolina, o óleo diesel, né? O polietileno, que é matéria-prima para o plástico, etc., enfim, o querosene. A obtenção desses subprodutos a partir do petróleo mexicano requer um refino mais especial, porque o petróleo extraído no Golfo do México, o petróleo mexicano, é um petróleo muito denso, muito espesso, muito pesado. E isso eleva o custo do refino do petróleo. Né? Justamente por isso, a empresa estatal mexicana, a petrolífera mexicana estatal, hoje em dia concede a possibilidade de que empresas particulares, que empresas de capital privado também explorem o petróleo no México, até porque eles têm, digamos assim, bala na agulha para investir nesse processo de refino do petróleo mexicano, que é um petróleo muito pesado. Aqui nós temos o mapa dos recursos minerais presentes no México, né? Percebam ali uma grande quantidade da exploração petrolífera, particularmente ali no Golfo do México, né? Mas também percebemos a presença do manganês, da prata, do chumbo, do zinco, do cobre, são os recursos minerais encontrados no território mexicano. Em 2014, alterações na legislação permitiram que a exploração de petróleo no país, que desde sempre foi monopolizada pela empresa estatal Petróleos Mexicanos, a Pemex, que foi fundada em 1938. Então, a exploração de petróleo no México, desde 1938, fora ela toda desenvolvida pela Pemex, que é a petrolífera estatal do México. Porém, a partir de 2014, a legislação mexicana permitiu a exploração do petróleo
permitiu que essa exploração pudesse ser feita por empresas privadas, né? Então, essas reformas implantadas visou estimular a exploração de petróleo em águas profundas também, além de também conseguirem explorar e investir no processo de refino desse petróleo que é mais denso. E o Golfo do México, ele tem, portanto, essa característica de apresentar importantíssimas jazidas de petróleo em águas profundas, como é o caso do pré-sal aqui no Brasil. Então, de repente, você abrindo concessões para a exploração de capital privado, você consegue dinamizar mais ainda a economia. Além do mais, essa concessão ao capital privado para a exploração do petróleo também visa impulsionar a exploração do gás de xisto, que presume-se ter, né, no México, assim como se descobriu nos Estados Unidos e foi uma revolução energética por lá. No Golfo do México também apresenta indícios da presença do gás de xisto, que pode ser transformado, por exemplo, em uma fonte de energia, inclusive a substituir o petróleo. Claro que não em grande quantidade, na mesma escala, mas incrementando a matriz energética do México, como que aconteceu nos Estados Unidos e transformou a realidade. Então a intenção da Pemex, dessa petrolífera estatal mexicana, é abrir o seu capital para atrair esses investidores estrangeiros que possam investir, por exemplo, na exploração desse petróleo em águas profundas e também impulsionar a exploração do gás de xisto, que é algo bastante importante e almejado pelos mexicanos. O mapa que mostra, né, as reservas de gás de xisto e petróleo no México. Então, petróleo na legenda nós temos em marrom, o gás de xisto seria ali esse em amarelo, e em estudo, em análise, na divisa com os Estados Unidos, esse em laranja, em um processo de prospecção. E as características da agropecuária mexicana, quais são? O território mexicano é pouco favorável à agropecuária, porque lá a presença de cadeias montanhosas, os climas áridos, entre outras questões, diminui a disponibilidade de áreas cultiváveis. Grande parte da produção do setor se concentra no Planalto do México, onde as temperaturas são mais amenas, as chuvas são mais regulares e os solos são férteis. Então o México, no que diz respeito ao setor agropecuário, enfrenta essa limitação. Diferentemente do Brasil, que tem um potencial muito grande para a agropecuária, o México é um pouco limitado porque tem áreas muito montanhosas e grandes áreas de climas áridos, né? O que diminui a disponibilidade de solos agricultáveis. Boa parte da agropecuária por lá desenvolvida se dá no Planalto do México, porque as temperaturas são mais amenas, as chuvas são mais regulares, os solos são mais férteis. Na agricultura mexicana predominam extensas propriedades conhecidas como haciendas, que empregam grande quantidade de mão de obra e são pouco mecanizadas. Algo como os latifúndios do Brasil, porém com baixa mecanização. Esses haciendas correspondem a cerca de 42% das áreas cultivadas no país, com destaque para o plantio do algodão, do sisal, do café e da cana-de-açúcar, destinado principalmente ao mercado externo, típico de países, né, em desenvolvimento, que tem quase todo o seu potencial produtivo destinado à exportação. O Brasil também está dentro dessa lógica. Para abastecer o mercado interno, são produzidos trigo, arroz, batata, soja e milho. Então, boa parte do que se produz da agropecuária mexicana, naturalmente, é destinada para exportação. E o México, repito, tem essa característica de indispor de maneira considerável de solos agricultáveis, dados aos seus aspectos de natureza climática e também do seu relevo. Já a pecuária, né, ela é desenvolvida no centro-oeste do país e ocupa 40% do território. A principal atividade é a criação do gado bovino. Em virtude dos baixos salários no campo e da concentração de terras, o que o Brasil também tem muitos trabalhadores rurais mexicanos migram para os Estados Unidos. Alguns deslocam-se para o país vizinho durante a época de colheita e regressam após o término do trabalho. Esses trabalhadores são conhecidos como chamados braceiros, que são os trabalhadores rurais que não têm à sua disposição a propriedade, o tamanho, ou seja, uma área adequada para o seu cultivo, já que o processo de concentração de terras no México é muito acentuado, né? Então, durante um período do ano, eles se deslocam, são migrantes temporários que se deslocam para algumas fazendas ali dos Estados Unidos, especialmente aquelas mais próximas da fronteira com o México, para a colheita de inúmeros gêneros agrícolas por lá produzidos. Então, logo essa colheita nos Estados Unidos termina, eles retornam para o seu país de origem
e esses trabalhadores são conhecidos como braceiros. Dá para nós imaginarmos que a mão de obra é extremamente barata, né? E existe uma extrema exploração dessa mão de obra por parte dos grandes produtores estadunidenses. Aqui nós vemos o mapa denominando a estrutura agrária e a agricultura no México, ou seja, a distribuição das terras e as principais atividades agrícolas desenvolvidas lá no México, né? Percebam, por exemplo, o processo de concentração dessas terras é muito intenso e quais são as principais atividades agropecuárias por lá desenvolvidas, né? Aí a legenda era bastante clara, dando um destaque para a criação extensiva do gado, né, na região centro-oeste do país. Aí nós vamos perceber o cultivo da cana-de-açúcar nas áreas litorâneas, naturalmente, o milho e o trigo numa porção mais central também do México, o cultivo do arroz nas áreas também mais úmidas, ali, particularmente nas regiões litorâneas, né, o cultivo do algodão, que também se destaca na fronteira com os Estados Unidos, entre outras atividades agrícolas. O turismo é outra importante atividade econômica do México, né? Repito, o México é um dos países mais visitados do mundo e tem inúmeros atrativos para isso. O México, repito, é um dos mais visitados. O país recebe anualmente cerca de 20 milhões de turistas, né? A maioria são provenientes dos Estados Unidos e da Europa, são atraídos pelo rico patrimônio histórico, cultural e natural do México. Um dos principais pontos turísticos é a Península de Yucatán, que abriga as ruínas de Chichén Itzá, considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo, que são as chamadas ruínas de Palenque, que guardam ainda resquícios da civilização maia, né? Eu já dizia isso em outra oportunidade, as chamadas civilizações pré-colombianas foram muito marcantes na América, particularmente nessa região do continente, como no México, na América Central, também na Cordilheira dos Andes, onde civilizações muito complexas, muito organizadas viviam até a chegada dos espanhóis no século XV para o século XVI, e infelizmente eles destruíram tudo, e as ruínas dessas civilizações maia, Inca e astecas são presentes no México. Por exemplo, a civilização maia foi muito presente, assim como também os astecas, e aí essas ruínas todas atraem visitantes e faz com que potencialize o turismo local. Aqui também é um aspecto do litoral mexicano, né? Particularmente aqui a cidade de Cancún, que é um balneário muito visitado, procurado por turistas do mundo inteiro, né? Também Acapulco, e isso só me faz lembrar do episódio do Chaves, quem não se lembra disso, né? Acapulco é também um outro balneário muito interessante, embora aqui nós não trouxemos a foto, mas sei que Acapulco, assim como outras áreas litorâneas do México, é muito procurada por visitantes, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, ok? E aqui, além das praias, né, a Península de Yucatán, como eu dizia, que guarda esses resquícios da civilização maia e que pode ser observadas no conjunto de ruínas, como aqui, nesse sítio arqueológico de Palenque, no México, né? São, olha só, pirâmides construídas por essas civilizações muito antes do século XV, muito antes da chegada dos exploradores espanhóis, demonstrando a complexidade, a organização, a engenhosidade desses povos que eram nativos, que eram indígenas, que por aqui viviam. Era basicamente essas informações, pessoal, sobre o México, sobre as questões econômicas e a organização do espaço mexicano. Naturalmente, vocês vão depois incrementar isso com as nossas sugestões de leitura, com as nossas sugestões de algum vídeo, algum documentário, enfim, com os nossos exercícios. Aí está a bibliografia, material pelo qual nós nos utilizamos para a elaboração desta videoaula. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, pela companhia. Obrigado mesmo. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem. E um forte abraço do professor Damião.